A menina Anitta. Menina Anitta, quantos anos tem? Eu tenho 5 anos, minha professora. Os meninos disseram que o período pode ser simples ou composto. Este período tem quantas orações? Tem uma oração. Tem uma oração. E por ter uma oração, como se chama? Quacha! Angola! Quacha! Unida! Stop. Uma datilógrafa não deve se preocupar com a velocidade em si. Se nós fôssemos a impedir que os cristãos fossem às suas igrejas, não estaríamos a aceitar a diferenciação. O protestante deve ir à sua igreja, completamente cônscio da sua escolha. Também o católico, o tocuista, e aquele que acredita noutra coisa, o animismo, que também é livre. Em África, regra geral, a aldeia surge agrupada no cruzamento de duas pistas ou de dois trilhos. Por baixo de uma árvore secular, perto de um rio ou de uma nascente de que se servem em comum, as populações juntam as palhotas para melhor se protegerem contra uma natureza por vezes hostil. É a imagem clássica que se espalhou pelo mundo. Na mata de Angola, camuflada no verde sombrio do arvoredo, espalhada no espaço, a senzala nunca se assume como aldeia. Os trilhos conduzem a uma só cobata e só mais longe a uma outra. Diluída na paisagem, a aldeia deixa de ser um objetivo para eventuais bombardeamentos aéreos. Na mata angolana, a guerra entre a UNITA e o governo de Luanda sucedeu à guerra que opôs os nacionalistas ao exército colonial português. Salvo durante 5 meses de participação no governo transitório que antecedeu a independência, em 1975, a UNITA vive encurralada na mata há já 16 anos. 16 anos na mata não seriam, segundo a UNITA, a prova do fracasso das suas teses, mas antes um indício da vitalidade política e militar do movimento. Dos 43 partidos existentes em Angola, em 1975, só ela sobreviveu à chegada das tropas cubanas, que no mesmo ano vieram socorrer o MPLA, agora no governo. A sua longevidade, a UNITA, deve-o ao facto de haver deitado mão a todas as alianças, até às menos confessáveis, mas sobretudo à luta armada. Azimuth 200. Azimuth 200. Nascida de um embrião de guerrilha, essa luta é agora conduzida por um movimento com as estruturas, a logística e a disciplina de um exército convencional. São as FALA, Forças Armadas de Libertação de Angola. Neste momento, vamos continuar com a nossa aula. Como é que este movimento e este exército conseguem viver na mata? Como se organizam efetivos militares calculados em 30 mil homens e subsistem populações civis que rondam os 2 milhões de pessoas? Da agricultura e do comércio, da pesca e da caça e com algumas alianças no exterior. Foi-nos respondido. Que alianças? Portanto, há aliados que nós podemos denunciar, se eu quiser dizer assim, e há outros que não, por conveniência própria. Portanto, podemos dizer que nós recebemos, com certeza que as pessoas vão querer ouvir que eu diga a África do Sul, e posso dizê-lo, e se for necessário posso explicar que tipo de ajuda que nós recebemos da África do Sul. E recebemos também ajuda do Marrocos, ajuda multiforme, ajuda militar também do Marrocos, e quero crer que o Marrocos não ficará melindrado. Recebemos também a ajuda do Egito e do Sudão, são países que eu posso citar, mas há outros países do Golfo, há outros países africanos que, por razões evidentes, não posso mencionar. E no que diz respeito aos países europeus? Países europeus, não há nenhum país europeu que nos ajuda diretamente. Há relações entre a UNITA e Portugal? Não. A nenhum nível? Não. Procuramos ver, para além das aparências, onde acabava a realidade e começava a propaganda, designadamente no campo das atividades militares da UNITA. Chegáramos ao sudeste angolano num avião que nos fora buscar a um país vizinho.
Daqui partimos em direção ao centro de Angola. A primeira etapa é Mavinga, vila isolada que a UNITA ocupou em março de 1981. A bordo de caminhões soviéticos, os jornalistas são acompanhados por um destacamento de 20 comandos para uma segurança aproximada de que bem viriam a precisar. Uma dúzia de outros militares garantem o serviço de intendência. O objetivo da coluna é juntar-se a 2 batalhões semi-regulares da Esfala, aos quais foram dadas instruções para atacar um alvo situado, algures, ao longo do CFB, o caminho de ferro de Benguela, no centro de Angola. Para poder assistir ao ataque, é preciso subir 1000 km a norte. Mavinga é a segunda cidade da província do Cubango após Mnongue e também é um centro populacional importante com cerca de mais de 50 mil pessoas. Onde é que estão essas pessoas agora? Essas pessoas estão enquadradas pela administração da UNITA como o centro escolar que ainda hoje os senhores jornalistas acabaram de visitar. Só o decor, feito de terra queimada e de escombros, recorda que nos encontramos no meio de uma cidade fantasma, num primeiro encontro palpável com as realidades da Guerra Civil. Os soldados festejam a vitória e a visita dos jornalistas, misturando as danças guerreiras com as danças tradicionais. Aqui e em todas as outras vilas que atacam, as tropas de Savimbi não ocupam a povoação. Como os Khmeres Vermelhos no Camboja, desalojam as forças governamentais, destroem as casas que a vegetação reconquista, armadilham as ruínas e instalam à volta dispositivos militares cuja importância varia com a importância estratégica que atribuem ao objetivo. Morta, a povoação transforma-se, por sua vez, numa ratoeira mortal. Não será a África do Sul e a UNITA os principais responsáveis pela má administração e o estado caótico da economia angolana? Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público que os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto, há uma incompetência, isto é um facto. Segundo, o estado de guerra também complica um pouco mais a situação. Logo, o MPLA não pode pretender resolver o problema da economia sem primeiro resolver a questão da paz. É onde nós estamos em oposição às teses desenvolvidas pelo MPLA, em que o MPLA procura primeiro a paz com os estrangeiros, com os vizinhos, e não a paz interna. Lecionamos nesta escola a língua latina como base principal das línguas chamadas novilatinas. Pode-me dizer as línguas novilatinas que conhece? As línguas novilatinas que eu conheço são português, francês, espanhol, provençal, rito-romeno, catalão e romeno. Muito bem, obrigado. Nas zonas controladas, a UNITA desenvolveu infraestruturas surpreendentes para um movimento de guerrilha. A menina Anitta. Menina Anitta, quantos anos tem? Eu tenho 5 anos, senhora professora. Nós temos cerca de 1000 alunos. E quantos professores? E 34 professores. Quais são as principais matérias, disciplinas que ensinam Nós aqui? damos, além da cultura geral, damos o português, nas línguas português, francês, inglês e latim. Bonjour, monsieur Pina. Bonjour, mademoiselle Aurore. Comment ça va? Je vais bien. Et vous? Comme ci, comme ça. E então nas ciências,
temos a matemática, a geografia, as ciências naturais, temos físico-químicas, temos também o desenho. As meninas, então, têm, além dessas matérias, ainda têm lavores femininos. Quais são as coisas que mais falta fazem aqui? Falta especialmente, então, livros onde nós podemos realmente aproveitar a nova técnica de ensino. Bom dia. Bom dia, senhor. Podem sentar-se. Aqui, no Instituto Polivalente Malheiro Savimbi, em nome do padre Jonas Savimbi, dão-se aulas desde a classe infantil até ao 5º ano liceal. São os métodos pedagógicos portugueses dos anos 50, mas no meio da mata. Os meninos disseram que o período pode ser simples ou composto. Este período tem quantas orações? Tem uma oração. Tem uma oração. E por ter uma oração, como se chama? Quacha! Angola! Bonita! Aqueles que querem fazer a história no momento da dor devem enxugar as lágrimas e cantar a canção da liberdade. Do sapuilho longe alivieto. Do sapuilho longe alivieto viajar. As mulheres estão organizadas na Lima, Liga da Mulher Angolana. São elas que constituem os grupos de dinamização, sempre presentes em todas as cerimónias e sessões de propaganda. Em alguns desses grupos, menos genuinamente africanos, não é difícil adivinhar influências da coreografia do Oriente, explicáveis, talvez, pelo facto de Jonas Savimbi ter estagiado na China antes de iniciar a luta armada pela independência. Levadas de vencida pelas tropas do MPLA e de Cuba em 1975, fustigadas em permanência durante a retirada, as colunas da UNITA chegaram ao sudeste angolano reduzidas a 80 homens. Esse território imenso e pouco habitado, a que os portugueses chamavam as terras do fim do mundo, não era mais do que uma imensa cotada. Em algumas áreas, a UNITA manteve a proibição de se matar qualquer animal, mas noutras autorizou a caça. Foi no decorrer de uma patrulha de abastecimento que os caçadores iam sendo caçados por um leão. No plano da agricultura, a UNITA conta com as explorações tradicionais, mas também com campos de produção apoiados pelos guerrilheiros. Visitamos alguns, todos com características semelhantes. Este campo chama-se Resistência. E o que é que produz aqui, principalmente? Principalmente produzimos milho, hortaliças, tabaco e nas hortaliças é tudo misto. O que é que faz com esses produtos? Estes produtos são consumidos nesta base e estes são enviados para as forças. Quantos hectares é que cultivam aqui? Este ano cultivamos 12 hectares de milho, e 1,5 hectare de hortaliça e 2 hectares de tabaco. A ajuda mais preciosa concedida ao centro de produção foi este motor de rega, capturado aos búlgaros em 1981. Stop. Uma datilógrafa não deve se preocupar com a velocidade em si. Também exige-se a velocidade, mas o que é essencial é evitar dar o mínimo de erros. Temos técnicos da era colonial e temos outros técnicos que estamos a formar, mesmo aqui, que uns já andaram nas frentes de combate, mas agora por serem atingidos, então estão a fazer a sua frente de combate, aqui a retaguarda, que é na alfaiataria. Aqui trabalham 67 alfaiates 24 horas por dia em turnos de 8 horas. Segundo o capitão Trinidade, a oficina produz 3.000 fardas completas por mês.
Como em tudo o resto, o essencial do esforço é canalizado para o setor das atividades militares ou dos grupos de propaganda. A UNITA afirma controlar totalmente 1/3 do território de Angola, no sul e no centro, e desenvolver atividades militares intensas em quase todas as áreas do país. A amarelo quadriculado, podemos considerar as áreas do interior de intensidade operacional, neste momento. A área que está em linhas azul e vermelho correspondem ao território que foi atingido no primeiro semestre de 83. As setas é a expansão por áreas por libertar, sobretudo em direção a Luanda. É importante esclarecer que neste território libertado, representado aqui a azul e verde, há ainda certas posições do inimigo referenciadas. A razão principal é que constituem bastiões com defesa sofisticada cubana, onde o abastecimento a essas unidades do inimigo é feito essencialmente por via aérea. Como é que é possível controlar um território quando as principais cidades que existem nesse mesmo território continuam sob controle das FAPLA? Para um país tão vasto como Angola, ficar circunscrito a uma só cidade, perdendo o controle de todas as vilas, perdendo o controle de todas as estradas que dão acesso a essa cidade, caminhos de ferro. Eu penso que uma vez é transformado isso numa prisão do que, de facto, no controle de uma cidade. Falemos do Luso, falemos do Bié. Portanto, essas cidades transformaram-se mais num problema do MPLA do que nosso, mais num problema de reabastecimento das populações e das tropas que se encontram nestas cidades, do que no problema de soberania, porque a soberania, quero crer que não se pode dividir, é indivisível. Depois de ter minado as estradas como precaução defensiva contra eventuais incursões motorizadas do inimigo, as falas abrem picadas através da mata. Em 2 meses percorremos cerca de 2.500 km dos 20.000 que a UNITA diz ter aberto. Em vez do bulldozer e de outros equipamentos pesados, o instrumento utilizado são viaturas soviéticas de marca Ural capturadas às tropas governamentais e aos cubanos. Guiados por condutores formados nas escolas de condução da UNITA, estes caminhões, de uma robustez a toda a prova, derrubam árvores e rasgam literalmente novos caminhos na mata. A recuperação de equipamento é, aliás, uma das principais fontes de abastecimento dos guerrilheiros das FALA e das populações que eles controlam. Com motores soviéticos e outro material capturado no decorrer de ações militares, os técnicos constroem geradores que fornecem eletricidade aos principais aldeamentos. Em oficinas bem equipadas, levando em conta os condicionalismos da mata, trabalha-se o ferro, forja-se e solda-se as peças que exigem reparação. A UNITA dispõe de uma frota de 600 caminhões de marca Ural e Star, fabricados na União Soviética e na Polónia. Algumas vezes avistamos também Unimogs, de fabrico alemão. Para manter a frota em funcionamento, os mecânicos canibalizam 1 milhar de outros caminhões, de modo a abastecer os armazéns gerais com peças sobressalentes. O armazenista é português. Exerceu o cargo de chefe do Departamento de Importações da Sociedade Unificada de Tabacos, em Luanda, onde foi preso a 23 de fevereiro de 1980. Há quanto tempo é que está cá em Angola? Há 20 anos. Por que é que escolheu ficar com a UNITA? Escolhi porque, depois de ter passado pelas masmorras do MPLA, dado como sabotador e contra-revolucionário, o único passo a seguir só se podia ser esse, não? Como é que veio até à UNITA? Porque onde estava preso fomos libertados pelas forças da UNITA. Era em que sítio? Kibala, Tari. E preferiu ficar aqui em vez de ir com a Cruz Vermelha? Preferi ficar, sim senhor. Até que os meus colegas foram-se embora, 27 de setembro, e eu sozinho que fica. Libertado a 30 de janeiro de 1983, Jorge Alfaia já tinha passado 3 anos na prisão. Ao querer ficar com os guerrilheiros, ele constitui, como veremos, uma exceção à regra dos cooperantes estrangeiros capturados pelas FALA. O que é que você deve fazer quando aproxima-se a esta área? A única crítica que ouvimos Savimbi dirigir aos seus homens foi exatamente aos condutores de caminhão. Ao que parece, a escola de condução da UNITA funciona mal. Você aqui na areia tem que jogar
jogar com o terreno para ver qual é a mudança que aguenta. Foram-se capturando vários órgãos de Stalin, grade pé, grade 1 pé, nome técnico, grade 1 pé. Então, como vimos, já não dava muito rendimento levar só um cano para frente, então estudou-se uma maneira de se adaptar 3 ou mais canos numa só arma, não é? Então, como na altura não tínhamos mais canos, estavam noutras bases, só tínhamos de momento 3 aqui, então estudou-se como é que se iam aplicar os 3 canos para um potencial de fogo superior. Não só em potencial de fogo, mas como também na distância. Quais são as peças originais soviéticas? Então, as peças originais são só os canos e o aparelho de pontaria. E o resto? O resto foi tudo concebido e feito aqui. Querendo que os 3 foguetes saiam de uma vez, carrega-se só neste botão. A um incontestável engenho na arte do improviso, a UNITA alia ao bom senso dos que sabem só poder dispor de recursos modestos. Tudo o que é recuperável é recuperado, tudo o que é consertável é consertado. Os cuidados maiores vão para o equipamento militar. Tudo ele passa por revisões periódicas. Mais do que as distâncias, só as contingências da guerra podem atrasar a manutenção. Podemos ver bases logísticas bem equipadas já perto do caminho de ferro de Benguela. Vem fazer aqui um exercício da tarde. Morte! Manipulando isso como se estivesse a provar. Ainda no plano do armamento, as falas dispõem também e sobretudo de material soviético, embora aqui e além apareçam algumas G3 do exército português, todas elas com datas de fabrico anteriores a 1974. O resto são Kalashnikovs, o AK-47, RPG-2 e 7 ou metralhadoras antiaéreas de 14,5 e 12,7, órgãos de Stalin e mísseis Terra-Ar Sam-7, tudo de fabrico soviético. Quanto deste material foi efetivamente recuperado e quanto terá chegado através dos traficantes de armas que se abastecem nos países do leste, já é mais difícil saber. O que necessita e não pode recuperar, a UNITA afirma poder comprar. Os seus principais recursos seriam a venda de marfim, sobretudo à África do Sul, e de diamantes na Suíça, na Holanda e na Bélgica. O artesanato vai para os países vizinhos e as madeiras preciosas para a Itália. No conjunto, o orçamento anual da UNITA seria de cerca de 1.400.000 contos. Para o resto, os artigos de primeira necessidade, os guerrilheiros procuram fabricar tudo. Há neste esforço uma faceta que recorda Robinson Crusoe na luta contra os animais, o clima, o isolamento, na luta pela sobrevivência. Mas o esforço aqui dirige-se para um único objetivo: fazer a guerra. E a guerra, para a qual os seus soldados se treinam, Jonas Savimbi não a quer voltar a perder, como em 1975. Numa clareira rasgada na mata, a UNITA vai celebrar o 16º aniversário do seu primeiro ataque armado contra o exército colonial português. Perante uns 10.000 militantes e os jornalistas estrangeiros, Savimbi aproveita a ocasião para definir uma vez mais as grandes opções do seu movimento. Líder carismático, ele é sem dúvida a grande força motriz da guerrilha. Bom organizador, diplomata hábil, os seus talentos de orador são conhecidos em África desde a época em que foi membro da Comissão para os Assuntos da Descolonização, na OUA, em 1963. Ao marxismo-leninismo defendido pelo MPLA, Savimbi propõe agora como alternativa um socialismo liberal, à maneira de Senghor.
Estamos em Jamba, um nome que não figura em nenhum mapa. É a capital político-administrativa provisória da UNITA, situada a cerca de 150 km ao norte da fronteira da Namíbia. O discurso durou 4 horas. Filhos todos de Angola, desta pátria de heróis. Sua Excelência, meu General e Alto Comandante, parada pronta, demos esse com descansar. A diferença é que permite o jogo da democracia. Aceito a diferença no país. É preciso que haja outras organizações que pensem diferentemente de nós. Há 17 anos que nós aceitamos o repto. Mas nós não queremos constituir um governo único, sozinhos, não. Se o MPLA não aceitar a possibilidade da formação de um governo único, essa possibilidade fica maior. Porque eu queria vos garantir, se mais um ano o MPLA negociar, o MPLA perde. E tem de perder. Você não pode dar o sim se você não tiver a opção de dizer não. Se você puder apenas dizer sim e não puder dizer não, você é um escravo. E um sim, dado nessas condições, não tem valor nenhum. É preciso dizer sim quando você tiver a possibilidade de também dizer não. Assim, um sim representa uma escolha consciente. Eu queria também não deixar de vos dizer, os dirigentes da UNITA não podem criar ilusões. O Ocidente não é nosso aliado. Isto é mentira. Há interesses que coincidem. Isso é diferente. E vocês sabem que levou tempo para que os artigos da UNITA passassem na imprensa ocidental. Não são nossos aliados. Os nossos interesses no combate contra os russos, em pararmos a expansão soviética, esses interesses coincidem. E por isso mesmo está errado dizer a UNITA um movimento pro-ocidental. Está errado. Eu não sou pro-ocidental. Eu sou pro-Angola. Vocês combatem por Angola. Nós só amamos Angola. Em um momento dado, os nossos interesses coincidem com os interesses. Se nós podemos combater o russo e o cubano, para que o russo e o cubano não se acaparem da África Austral, nós sentimos-nos também com o direito de pedir. E pedir lá onde as portas estiverem abertas, mesmo quando for na África do Sul. O que conta é que o nosso povo não seja escravizado pelos russos e os cubanos em nome de internacionalismos. Queremos dizer com isso que nós na UNITA não queremos conselhos, que nós rejeitamos as opiniões dos outros. Não, senhor. Nós aceitamos os conselhos dos outros países. Até porque nós temos muitos países amigos africanos. Mas o conselho que aponta para a derrota, o conselho que aponta para a humilhação, o conselho que aponta para a resignação, esse conselho nunca devia ter ouvidos na UNITA. Eles deviam se convencer todos uma vez para sempre que todo o conselho para se derrotar a UNITA não será acatado. A negritude para nós é uma salvaguarda dos nossos valores culturais. Nós temos de aceitar que outras civilizações têm
culturas, umas mais fortes do que as nossas. Nós temos que aceitar que há outros valores que não sejam os nossos. Por isso mesmo, nós temos de ordenar o nosso ambiente, a nossa mente, a nossa casa, para podermos receber os valores culturais de outras civilizações sem perdermos a nossa base de sustentação. E essa base é que é a negritude. E na negritude entram também os brancos, entram também os mestiços, entram também os negros. Nós temos que ter um escudo para que, em contato com outras civilizações, não desapareçamos. É essa a nossa luta. Também, a liberdade de religião nós aceitamos, absolutamente aceitamos. Se nós fôssemos a empurrar as pessoas para as igrejas, se nós fôssemos a impedir que os cristãos fossem às suas igrejas, não estaríamos a aceitar a diferenciação. O protestante deve ir à sua igreja, completamente cônscio da sua escolha. Também o católico, o toquista e aquele que acredita noutra coisa, o animismo, que também é livre. Na UNITA não pode haver uma religião oficial. Isso não existe. A religião é para os indivíduos. Cada qual escolhe livremente a sua religião e pratique. E nós, da direção, o nosso dever é apoiarmos de igual maneira todas as religiões. De igual maneira. Está agora terminada a igreja dos protestantes, aqui perto. Foi a direção que construiu. Vamos iniciar a igreja dos católicos. Se aparecer um toquista, venha dizer, vamos fazer também debaixo daquela árvore. Não é verdade? Apesar do colonialismo, havia essas bichas? Vocês compravam o que vocês queriam. Havia colonialismo, é verdade, mas vocês compravam. Ou não compravam? Vocês compravam nas lojas do seu Figueiredo, do senhor João e do senhor Antônio. Sim ou não? Sim. Agora compra-se na loja do povo, compra-se a miséria, compra-se a fome, compra-se a nudez. Sim ou não? Sim. Então não há só que libertar o país politicamente, também libertar o país economicamente. Para vivermos como homens, para vivermos dignos. É verdade, a condição é que os portugueses que regressarem reconheçam que Angola é um país independente. Sim ou não? Sim. Também Angola, que vai receber a ajuda técnica dos portugueses, terá de garantir que esses portugueses são respeitados. Com certeza que um técnico português, um técnico qualquer, mas quero me referir ao técnico português, como ele vem de longe para dar os seus conhecimentos a Angola, tem de ter um salário que corresponda aos seus conhecimentos, não é verdade? Como ele deixa a sua família longe, tem de haver possibilidade de enviar, de exportar capital, não é verdade? Um homem que nos cria uma loja que funciona, meia-noite está andando, esse homem faz um sacrifício. É preciso garantir que ele exporte capital, não é verdade? Para, em contrapartida, ele nos prestar serviços. Nós queremos boas relações com a América, mas quem é que não vai querer ter boas relações com a América? Mas é preciso que a América não fizesse de Angola um outro estado dos Estados Unidos. Nesta luta pela
Os Águias da Liberdade empataram 0-0 com o 25 de dezembro. De qualquer das formas ganhou a UNITA, concluiria Savimbi.